Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e essa é a nossa série, o Portfólio de Respeito para a Ciência de Dados, onde em 7 episódios eu vou mostrar para você como construir um portfólio de projetos impossível de ser ignorado pelos recrutadores. Esse é o nosso episódio 5, onde eu vou falar sobre como você estuda ciência de dados de maneira cíclica, utilizando os projetos de estudo. Lembrando que essa série tem 7 episódios e eu vou fechar essa série com chave de ouro nos dias 26, 27 e 28 de julho, às 8 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou mostrar mais detalhes sobre os projetos que você precisa fazer para colocar no seu portfólio, que vão te dar experiência próximo de uma experiência real, suficiente para você entrar no mercado de dados o mais rápido possível. Para participar desse workshop é muito fácil, é só se inscrever no link que está na descrição desse vídeo, deixar o seu e-mail para você receber o link da transmissão. Então se você gostou da ideia, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Antes de falar para você sobre como estudar ciência de dados, como aprender ciência de dados com os projetos de estudo e de maneira cíclica, eu tenho que repassar com você quais são as etapas de um projeto de ciência de dados. As etapas de um projeto de ciência de dados são as seguintes. A primeira etapa é a questão do negócio. Quando você recebe a pergunta do time de negócio, geralmente é um problema ou uma dor que está dificultando a tomada de decisão. Depois que você recebe, então, essa demanda, ou você também identifica através dos indicadores da empresa possibilidades de criar projetos para alavancar os resultados, você precisa dar um passo para o lado, que é realmente entrar no entendimento do negócio, saber qual que é a causa raiz daquele problema, fazer um planejamento da sua solução, como que vai ser a sua entrega, quais são as fontes de dados que você vai precisar, quais são as etapas que você vai ter que percorrer, quem são as pessoas que você vai ter que conversar e envolver durante a construção do projeto. Você faz realmente um planejamento de alto nível antes de começar a construir o seu projeto. Depois você vai para uma fase onde você começa a coletar os dados. Então você busca dados em bancos de dados, em sites, em APIs, em Excel, em arquivos do Excel, em arquivos CSV, em HD do computador das pessoas. Onde estão os dados que você vai precisar para poder modelar o fenômeno que foi descrito lá na questão de negócio. Depois disso tem uma fase que nós fazemos uma limpeza dos dados, ou seja, os dados não vêm prontos para serem utilizados, para serem trabalhados. A gente precisa fazer algumas limpezas antes, como por exemplo remoção ou detecção de outlier, fazer uma substituição dos dados faltantes, excluir algumas colunas, procurar alguma inconsistência nos dados. São algumas tarefas que fazem parte desse tópico de limpeza. Depois dos dados limpos, a gente começa então fazendo uma análise exploratória de dados que tem 2 objetivos principais. O primeiro é gerar insights acionáveis para o time de negócio e o segundo é você estudar o espaço de dados e o impacto que as variáveis têm na sua variável resposta. Então aqui na EDA, onde a gente levanta as hipóteses de negócio, valida as hipóteses com os dados, faz um estudo do espaço dos dados, usa algumas correlações para tentar ter um feeling sobre o impacto das variáveis na variável resposta. Depois disso a gente entra numa fase que é a fase de modelagem dos dados. Aqui a gente adequa os dados para que os modelos de machine learning consigam aprender o comportamento. Então nessa fase aqui a gente utiliza encoder, que é a transformação das variáveis categóricas para variáveis numéricas. E nós fazemos transformações de dados, seja nas variáveis preditoras ou na variável resposta. Depois que os dados eles estão prontos para serem treinados pelos algoritmos, a gente efetivamente implementa os algoritmos ou o treinamento dos algoritmos. Então aqui é a fase que a gente faz o treinamento dos algoritmos. Uma vez que os algoritmos estão treinados, nós movemos para uma fase que é a avaliação da performance dos algoritmos. Então, esses algoritmos estão com uma performance satisfatória, está insatisfatório, precisa melhorar, precisa colocar novas features, coletar novos dados, como está a performance desse algoritmo. Também nessa fase que a gente faz a tradução da performance do modelo para a performance de negócio. Então, o modelo está com 70% de acurácia, mas quanto que 70% de acurácia reflete em resultado de negócio? Quantos milhões incrementais no final do mês essa acurácia traz para a empresa? Vale a pena fazer esse projeto? Não vale a pena? Então, é aqui que a gente faz também essa conversão. E, por último, a gente publica todo esse conhecimento desse modelo treinado que fica no nosso computador, a gente publica isso no ambiente cloud, que seja acessível por outras pessoas, por outros sistemas, via API ou via banco de dados. Então são essas as etapas de todo o projeto de ciência de dados.
Quando você está fazendo projetos de estudo que tem o foco em aprender a ciência de dados, não necessariamente demonstrar a sua capacidade de resolver problemas com aquilo que você sabe, algumas etapas a gente não precisa contemplar, não precisamos fazer algumas etapas. E das etapas que eu citei para vocês, as etapas que não são necessárias durante a construção do seu projeto de estudo, são as primeiras etapas de conhecimento do negócio e também o entendimento do negócio, que é o planejamento da sua solução. Você pode simplesmente pular essas etapas e focar aqui nas outras etapas, começando pela coleta de dados até a publicação do modelo em produção. E é aqui que a gente encontra os conjuntos de dados que eu deixei no último episódio, para vocês procurarem sites e baixarem conjuntos de dados que vocês gostem, de temas que vocês sintam mais confortável em fazer uma solução. E aí você começa direto da coleta de dados, que é exatamente nesse ponto que você faz o download do CSV para o seu computador. E aí, quando o objetivo do projeto de estudo é você aprender, você pega essas etapas aqui e você aprende os tópicos dentro de cada uma dessas etapas. Você procura livros, procura canais no YouTube, procura referências, procura papers, para tentar entender cada um desses tópicos que fazem parte dessas tarefas dentro de um projeto de ciência de dados. E quais são esses tópicos, Meigron? Bom, dentro da coleta de dados, da limpeza de dados e da exploração de dados, eu vou sugerir para você procurar aprender os seguintes tópicos. Na coleta de dados, que é basicamente a escolha do projeto, eu vou sugerir uns projetos aqui para você começar. Então, dentro da referência da UCI Datasets, existe um conjunto de dados chamado Vehicle Silhouettes. Então, pode procurar pelo mesmo nome que eu coloquei aqui que você vai encontrar. Que é um conjunto de dados que tem algumas medidas de 3 tipos de veículos. E com essas medidas você consegue prever se aquelas medidas fazem parte de um carro, de uma van, de um ônibus ou de um micro-ônibus. Então é um problema clássico de classificação, onde você pode usá-lo para aprender sobre classificação dentro de Machine Learning. Outro conjunto de dados muito legal, Bike Sharing, onde tem dados coletados dos compartilhamentos de bicicletas em grandes cidades. Então você consegue saber quando que a pessoa pegou a bicicleta, qual que é a origem, qual que é o destino, que hora que a pessoa pegou a bicicleta, que hora que ela entregou, quanto que ela pagou. E com esses dados de vários compartilhamentos de bicicleta, você consegue prever qual que é a demanda do dia, por exemplo. Então é um problema muito legal de regressão. Depois tem um outro exemplo também, que é o Appliance Energy Prediction, onde você tem um consumo de diferentes eletrodomésticos. Então é muito legal, você tem séries temporais do consumo elétrico de diferentes eletrodomésticos. Você consegue aprender, por exemplo, séries temporais, fazer previsão de séries temporais usando esse conjunto de dados. Depois, dentro do Kaggle, você pode procurar pelo dataset Heart Attack Analysis, onde você tem um conjunto de dados que mostra um diagnóstico, na verdade, ou resultados de alguns exames de algumas pessoas, e se aquela pessoa ela teve um ataque cardíaco ou não. Então você consegue calcular, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa vir a ter um ataque cardíaco baseado nos resultados dos últimos exames que ela teve. Então é um conjunto de dados muito legal para treinar também a questão da classificação. Depois, ainda dentro do Kaggle, tem o famoso Boston Housing, um conjunto de dados muito simples e muito prático para treinar regressão também, onde você vai usar as características das casas para poder prever o valor de venda. Tem o Global Air Transport, que esse aqui é muito legal, é o transporte aéreo global. Então você tem algumas características de várias empresas de transporte aéreo e ele não é um projeto de machine learning, mas é um projeto de insights, ou seja, tem várias perguntas de negócio na descrição desse projeto que você pode usar como referência para responder nas suas análises. Se você está procurando um projeto para treinar análise, é um ótimo projeto para você usar. Nesse mesmo caminho de construção de projetos de insights, o conjunto de dados de Crimes em Boston também é um conjunto de dados que tem alguns detalhes de alguns crimes que aconteceram em Boston e tem várias perguntas muito legais para você utilizar os seus dados para responder essas perguntas e criar o seu projeto de insights. Depois, dentro do IBM Developer, existe um conjunto de dados, que eu acho que eu estou na frente aqui, chamado, deixa eu ver para esse lado aqui, ó, Airline Reporting Career On-Time Performance, que é um conjunto de dados que mostra os voos de algumas companhias aéreas. Então, quando que o voo começou, quando que o avião partiu, o avião decolou, quantas pessoas embarcaram, qual que foi o horário. Você consegue calcular a probabilidade do próximo voo ter um atraso. Então, muito legal esse conjunto de dados também. Dentro do tópico da tarefa de limpeza dos dados, você pode procurar aprender como fazer detecção de outliers. Então, você aprende sobre o boxplot, como detectar outliers com boxplot, como detectar outliers com scatterplot,
com o Z-Score, com o IQR Score. Então você procura fontes para aprender sobre detecção de outliers. Em relação a dados faltantes, você pode aprender sobre lógica de negócio para fazer a substituição de dados faltantes, medidas estatísticas para fazer substituição. Você pode fazer substituição com algoritmos de machine learning também, como KNN, por exemplo. Você pode também pesquisar sobre uma biblioteca chamada MICE, que é uma biblioteca com vários métodos de substituição de dados faltantes. Dentro da caixinha de exploração de dados, você pode aprender sobre validação de hipóteses de negócio. Dentro disso, como construir um mind map de hipóteses, que é um dos temas que eu coloco dentro do DS em produção. Tem análise invariada, análise bivariada, análise multivariada, correlações também faz parte dessa validação de hipóteses de negócio. Depois vem o tema de criação de novas features dentro da tarefa de exploração de dados. Então aqui você faz novas features a partir da derivação de atributos já existentes, a partir de transformações estudadas como transformação de natureza, ou até baseado no negócio, baseado no conhecimento de negócio que você tem por pesquisar como que aquela empresa funciona, e você pode ter alguns insights sobre como criar features para modelar melhor o fenômeno que você está tentando prever ou classificar. Depois, para outras atividades, que é como, por exemplo, a modelagem de machine learning, treinamento dos algoritmos, avaliação dos algoritmos e a publicação desse modelo treinado, dentro de modelagem você pode aprender sobre encoders. Então, os diferentes tipos de encoders, que são transformações de variáveis categóricas para variáveis numéricas. Eu deixei aqui a dummy encoder, você pode entender como que a target encoder funciona, como que a frequency encoder funciona, e tem aí pelo menos mais umas 18 tipos de encoders que você pode testar para ir aprendendo como que eles funcionam, como que seus modelos se comportam a partir de cada um desses encoders. Depois tem as transformações dos atributos. Você pode fazer transformação logística, transformação de box-cox, arco cosseno, raiz quadrada, exponencial, e tem mais algumas também que são transformações que modificam a natureza do seu dado e ajudam os algoritmos de machine learning a aprender melhor. Então, dependendo do cenário que você tem, é quase que obrigatório você fazer transformações em algumas variáveis, principalmente se você estiver trabalhando com regressões. Dentro da caixinha de treinamentos de algoritmos, você pode treinar os seguintes algoritmos para poder praticar. Então, a regressão logística para classificação, KNN para classificação, Naive Bayes para classificação, Random Forest, redes neurais, XGBoost, Exatrees, SVM, regressão linear, K-means, Hierarchical Clustering, o Holt-Winters Exponential Smoothing, que é um algoritmo de time series, de séries temporais, DBSCAN, ARIMA, e tem mais um monte de algoritmos que você pode testar para poder sentir como que eles funcionam em cada um desses tipos de conjunto de dados. Agora, na tarefa de avaliação dos dados, em relação às métricas de performance, é legal você aprender as métricas com dois intuitos. O primeiro, essa métrica ela me fala que tipo de performance, e o segundo intuito essa métrica me fala qual que é o tipo de erro. Então, o meu modelo ele precisa melhorar no quê? Ele está, por exemplo, superestimando ou ele está subestimando? Ele está dando peso maior para erros maiores ou para erros menores? Então, cada métrica ela vai te dar um indicativo de performance do modelo. E você precisa entender exatamente o que aquela métrica dá de indicativo de performance e com aquele indicativo como que você faz para melhorar a acurácia. Então, as avaliações dos algoritmos é a etapa mais importante. Se você não conseguir avaliar bem o seu algoritmo, você vai ter muitas dificuldades em melhorar a acurácia dele e até mesmo escolher um algoritmo bom para fazer a predição do seu projeto. Então, sugiro que você aprenda sobre RMSE, o MAE, o MAE, a curva ROC, o MAPE, a matriz de confusão, a acurácia, recall, precision, F1 score, são métricas base. Depois existem várias outras métricas derivadas dessas aqui, mas essas são as métricas mais comuns, as métricas base. Depois, por fim, na última etapa, na etapa de publicação dos modelos, sugiro que você aprenda sobre algumas ferramentas para colocar tanto o modelo em produção, mas também para acessar essas predições e mostrar isso para o time de negócio como resultado final do seu produto de dados, da sua solução de dados. Então, ferramentas para colocar os modelos em produção. Flask, que é uma biblioteca web em Python, tem a Fast API, que é o mesmo conceito do Flask, mas o Fast API ele é assíncrono, né? Então ele aceita mais de uma chamada ao mesmo tempo. O Fast API não tem isso ainda.
Tem o Heroku, que é uma cloud free, para você treinar, fazer a publicação do seu modelo numa cloud que seja pública. Tem a AWS, tem a GCP e a Azure, que são as 3 grandes clouds que a gente trabalha. Você pode fazer contas gratuitas e testar os serviços deles para colocar os modelos em produção. Agora, ferramentas para você acessar essas predições, essas classificações em produção e exibir isso para o seu usuário final. Você pode aprender o Streamlit, que é um dos temas que eu falo lá no meu curso de Python do 0 ao DS, que é 100% gratuito, que fica aqui numa playlist do canal do YouTube. Tem o Power BI, você pode consultar as predições via Power BI, você pode consultar via Tableau também, que é um tipo de ferramenta de visualização. Pode usar, fazer a requisição via Google Sheets. Lá dentro da comunidade DS, o nosso projeto 4, eu mostrei para eles como que você faz uma requisição das predições via Google Sheets. Então a pessoa consegue ver no Google Sheets as predições do seu modelo, por exemplo. Então tem o Google Data Studio, que você pode subir os resultados do Google Sheets lá dentro e fazer alguns dashboards, alguns gráficos para poder mostrar isso para o time de negócio. Tem o Metabase, que é um tipo de banco de dados que é muito conectado com o SQL, então você pode usar ele também. Então esses são os tópicos dentro de cada uma das tarefas quando você constrói um projeto de portfólio. E você não deve aprender tudo isso aqui de forma linear, ou seja, faz a coleta de dados, começa com um projeto só, escolhe um que você quer. Depois, na limpeza dos dados, não tenta testar todos os tipos de limpeza dos dados, testa apenas um. Procura sempre terminar o projeto, ir com o projeto até o final, usando uma forma de limpeza dos dados. Depois você vai para a exploração dos dados, não tenta fazer todas as hipóteses de negócio, tenta validar uma, duas no máximo, criar algumas features, 2, 3 no máximo, mas e continuar sempre avançando. Então essa modelagem dos dados, fazer os encoders, mas não testar todos os encoders, não passar muito tempo em cada uma das atividades, porque quanto mais tempo você passa em cada uma dessas etapas, mais você vai ficando frustrado porque você não consegue ver o final, você demora muito para ver o final. E a ciência de dados ela tem esse problema que existem muitos métodos, existem muitas formas diferentes de fazer. Então, quanto mais tempo você fica numa etapa, mais profundo você vai naquela etapa, mais difícil você sair e continuar o seu projeto, que na verdade o seu objetivo é criar a solução, não é ficar aprendendo um monte de ferramentas. Então, na hora de aplicar os algoritmos de Machine Learning, tenta 2, 3 algoritmos no máximo, vai para a próxima etapa, aprende 2 ou 3 métricas de performance de algoritmos, depois escolhe uma forma de colocar o modelo em produção, coloca essa forma em produção. Então não estuda de forma uma coisa depois da outra e você só muda de etapa quando você dominar ou souber tudo exatamente daquela etapa. Não faça isso porque você vai demorar muito tempo em cada etapa, vai acabar desanimando, vai acabar desistindo do seu sonho de se tornar um cientista de dados. O que eu sugiro para você é fazer de forma cíclica, ou seja, escolhe um projeto, faz 2 limpezas de dados, faz 3 hipóteses, valida 3 hipóteses na exploração, faz a modelagem, ou seja, utiliza 2 encoders, aplica um algoritmo de Machine Learning, aplica 2 métricas de performance do algoritmo, depois você coloca o modelo o modelo em produção utilizando uma ferramenta só, depois você volta para o mesmo projeto que você está, não muda de projeto ainda, aí você faz uma nova limpeza dos dados, adiciona novos tópicos de aprendizado aqui dentro de limpeza dos dados, vai para a exploração dos dados, explora mais algumas features, cria mais uns insights, cria novas features, depois vai para a modelagem de dados, testa novos encoders, depois vai para os algoritmos de Machine Learning, implementa mais 2 algoritmos de Machine Learning diferentes daqueles que você testou, aprende uma nova métrica de performance do algoritmo, coloca esse modelo em produção, faz tudo isso ciclicamente, não fica preso em uma atividade só. A comunidade desce exatamente essa forma que eu mostrei para vocês, fazendo projetos de portfólio. Então faça a mesma coisa, tem dado bons resultados, tem empregado muitos membros na comunidade DS, essa forma aqui vai te ajudar. Não demore muito tempo em cada etapa. Seu objetivo é gerar valor o mais rápido possível e inteirando sobre esses projetos, onde você vai melhorando a cada nova versão, a cada novo ciclo completado, certo? Bom, era isso que eu queria falar para você nesse episódio 5. E no episódio 6, no próximo episódio, eu vou falar como que você estuda de forma cíclica usando projetos de portfólio. Ou seja, uma vez que você refez várias vezes ou vários projetos de estudo, aprendendo mesmo ciência de dados, e você conhece a ciência de dados e as suas principais ferramentas, está na hora de pegar esse conhecimento e aplicar isso em projetos reais.
em projetos que são o mais próximo real possível de um projeto da empresa, onde você vai criar uma solução e realmente demonstrar a sua capacidade de resolver problemas. Então a gente se vê no próximo episódio, espero que você tenha gostado. Mais informações, me segue lá no Instagram, o @Megro, tem conteúdo diário sobre ciência de dados. SejamDataScience.com é o meu blog com vários tipos de projetos de portfólio para você fazer. Também tem o canal do Telegram, que é praticamente um grupo de estudo do nosso curso de Python do 0 ao 10. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até!